Ela disse: meu primo vai se mudar nesse dia, de vez, e você vai bancar tudo. Se não gostar, pode sair. Eu respondi: entendido. Depois disso, arrumei minhas coisas, cancelei o contrato e fui embora. O pânico veio rápido. Valeu demais por estarem aqui. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever e dar aquele hype no vídeo para fortalecer o canal. Agora, bora pro vídeo. Meu nome é Ethan, tenho 35 anos e trabalho como engenheiro de dados em uma empresa de soluções para o setor de seguros. Moro em uma grande metrópole, sigo uma rotina previsível e prefiro dias silenciosos a ambientes caóticos. Divido meu tempo entre o trabalho, a academia e noites tranquilas em casa. Não ajo por impulso e não lido bem com incerteza. Minha namorada era Olivia. Ela tem 29 anos. Estávamos juntos havia pouco mais de 3 anos e morávamos juntos havia 16 meses em um apartamento de 2 quartos no centro. O contrato estava no nome dos dois, mas eu pagava a maior parte do aluguel e das contas porque ganhava mais. Esse acordo tinha sido combinado desde o início. Olivia tem um primo mais novo chamado Marcos. Ele tem 27 anos. Sempre desempregado, sempre se reorganizando, sempre é uma crise de precisar de ajuda. Ele já tinha ficado conosco antes. Temporário, na cabeça dele, quase sempre significava até alguém impor um limite. Há cerca de 3 semanas, Olivia chegou em casa estranhamente animada. Animada demais. Largou a bolsa no sofá, tirou os sapatos e disse que tinha uma novidade. Só o tom da frase já fez meu estômago travar. Ela disse que o primo ia se mudar para lá. Não por algumas semanas, não até se acertar. Definitivamente. Falou isso como se estivesse avisando que o leite tinha acabado. Em seguida, acrescentou que, como eu já cobria a maior parte das despesas, fazia sentido eu bancar os custos extras também. Comida, contas, internet. Disse que Marcos era família e precisava de apoio, e que eu devia ficar feliz em ajudar. Perguntei quando isso tinha sido conversado. Ela respondeu que não precisava de conversa. Falei que não me sentia confortável com aquele arranjo. Disse que precisávamos falar de limites, dinheiro e prazos. Foi aí que o tom dela mudou. Ela disse que, se eu não gostasse, podia ir embora. Sem hesitar, sem negociar, apenas falou. Soou como um desafio. Olhei para ela por alguns segundos e percebi que não era blefe. Ela esperava que eu cedesse. Respondi com uma palavra: entendido. Ela riu, como se tivesse vencido. Ela não fazia ideia do que viria depois. Não discuti mais. Não levantei a voz, não listei motivos, não tentei convencê-la. Quando alguém te dá um ultimato tão direto, a única resposta honesta é aceitar como foi dito. Entrei no quarto e fechei a porta. Sem drama. Apenas em silêncio. Sentei na beira da cama e pensei na parte prática, não nas emoções. Esse sempre foi meu padrão. Quando você tira o peso do sentimento, as decisões ficam simples. O contrato era mensal, esse detalhe valia mais do que qualquer argumento. Tínhamos escolhido assim porque Olivia dizia gostar de flexibilidade, que se sentia menos presa. Na época, eu concordei. Anotei isso e abri o contrato no celular só para confirmar o prazo de aviso. 30 dias. Abri o notebook e comecei uma lista. Cancelar a internet, transferi minha parte das contas, atualizei meu endereço no depósito do salário. Ver opções de armazenamento, caso precisasse por um tempo. Eu estava calmo de um jeito que provavelmente a assustaria se ela visse. 1 hora depois, ela bateu e entrou sem esperar resposta. Perguntou se eu já tinha parado de fazer drama. Disse que Marcos chegaria em 2 semanas e que eu precisava mudar de postura. Acrescentou que, quando ele se mudasse, o segundo quarto seria dele, então eu já devia tirar minhas coisas do escritório. Olhei para ela e disse que já tinha dado aviso. Ela piscou. Aviso do quê? Do apartamento, eu respondi. Disse que sairia antes do Marcos chegar. Falei que ela podia ficar com o lugar se quisesse, mas eu não estaria mais no contrato nem pagaria nenhuma conta. Foi aí que a confiança dela rachou pela primeira vez. Ela disse que eu não podia simplesmente fazer isso, disse que morávamos juntos, que casais resolvem as coisas, que eu estava exagerando por causa de família ajudando família. Lembrei que ela tinha me dito para ir embora se eu não gostasse. Falei que levei aquilo a sério. Ela disse que não foi isso que quis dizer. Essa frase veio tarde demais.
Porque, no momento em que ela colocou minha moradia como condição de obediência, a relação mudou de forma definitiva, e ela só começou a perceber isso ali. Os dias seguintes foram estranhamente calmos. Olivia agia como se nada tivesse mudado. Falava de cores de tinta que Marcos talvez gostasse. Reclamava de como o apartamento ficaria apertado com 3 pessoas, mas completava dizendo que sacrifícios faziam parte da vida adulta. Chegou a me pedir ajuda para buscar algumas coisas do Marcos naquela semana. Eu não entrei na conversa. Eu já tinha agendado o encerramento do contrato com a administradora do prédio. Enviei o aviso por escrito na mesma noite em que ela me deu o ultimato. Confirmei, também por escrito, que eu sairia ao final do prazo e retiraria meu nome por completo. Sem drama, sem ameaças para ela, só procedimento. Quando o e-mail de confirmação voltou, encaminhei para minha conta pessoal e arquivei. Olivia anotou as caixas primeiro. Comecei a empacotar de forma metódica. Roupas primeiro, depois minha estação de trabalho, depois os itens da cozinha que eu tinha comprado. Não levei nada compartilhado sem ter certeza de que era meu. Identifiquei tudo e empilhei de forma organizada no canto do quarto. Ela perguntou o que eu estava fazendo como se realmente não soubesse. Eu disse que estava me preparando para sair. Ela riu e disse que eu estava sendo mesquinho e tentando assustá-la. Disse que eu sempre precisava de um tempo para esfriar a cabeça e que acabaria mudando de ideia. Ela lembrou que Marcos não tinha para onde ir e disse que seria cruel abandonar a família por causa de dinheiro. Essa forma de colocar as coisas foi calculada. Eu disse que não era sobre dinheiro. Era sobre alguém decidir como minha casa funcionaria e como minha renda seria usada sem meu consentimento. Disse que não vivia em lugares onde minha presença era condicional. Ela revirou os olhos e falou que eu estava exagerando. Disse que eu devia simplesmente aceitar, como um parceiro que apoia. Naquela noite, ela mandou o endereço do apartamento para Marcos e disse para ele começar a levar as coisas antes, se quisesse. Foi ali que percebi que ela realmente achava que eu estava blefando. Então contratei os carregadores. Paguei o sinal, marquei a data, e parei de discutir sobre isso por completo. No dia em que o primeiro e-mail de transferência de uma conta chegou para ela, o pânico começou a aparecer de verdade. Não veio de uma vez. Foi entrando por pequenas rachaduras. Primeiro, Olivia perguntou se eu falava sério sobre tirar meu nome do contrato. Eu disse que sim. Depois perguntou se eu já tinha falado com o proprietário. Eu disse que já estava resolvido. Em seguida, perguntou quando exatamente eu sairia, como se ainda esperasse uma brecha para reverter tudo. Eu dei a data. O tom dela mudou depois disso. Mais duro, menos brincalhão. Ela me acusou de tê-la pego de surpresa. Disse que achava que eu só estava descontando a raiva e que casais não tomam decisões grandes sem conversar direito. Lembrei que eu tentei conversar, e ela mandou eu sair se não gostasse. Ela disse que não foi no sentido literal, que todo mundo fala coisas no calor do momento. O que me chamou a atenção foi que ela não pediu desculpas por ter dito aquilo. Só se incomodou por eu ter levado a sério. Marcos começou a levar as coisas antes, exatamente como ela disse. Caixas surgiram na sala, um colchão ficou encostado na parede. Ele quase não falou comigo. Só acenava e agia como se já morasse ali. Parei de usar as áreas comuns. Olivia percebeu. Perguntou por que eu estava tão frio. Disse que eu estava deixando tudo estranho de propósito, que eu estava punindo ela. Eu falei que estava me afastando, não punindo. Na noite em que Marcos dormiu lá oficialmente pela primeira vez, Olivia tentou outra abordagem. Trouxe o assunto de dinheiro. Disse que o aluguel ficaria pesado sem a minha parte. Disse que Marcos estava procurando trabalho, mas que isso poderia demorar. Disse que talvez a gente pudesse rever como as contas eram divididas. Foi a primeira vez que ela pediu em vez de impor. Eu disse que minhas finanças não faziam mais parte da equação. Ela me olhou como se eu tivesse falado em outra língua. Perguntou se eu realmente ia deixá-la lidar com isso sozinha. Eu disse que ela montou o plano sem mim, então sim. Naquela noite, ela chorou pela primeira vez. Não porque sentia minha falta, mas porque os números começaram a ficar reais. O choro não durou muito. Na manhã seguinte, Olivia voltou para a raiva, que sempre foi o padrão dela quando a vulnerabilidade não dava o resultado que ela queria. Disse que eu estava abandonando ela, que estava escolhendo dinheiro no lugar do amor, que eu era sem coração por deixar o primo dela em uma situação ruim. Eu não discuti nada disso.
Eu já estava empacotando as últimas coisas. Livros, roupas que ainda estavam no armário, o jogo de facas que eu comprei quando nos mudamos. Deixei para trás tudo que era realmente compartilhado. Eu não estava tentando ganhar uma disputa, só queria sair limpo. Ela ficou rondando enquanto eu empacotava, fazendo comentários indiretos. Disse que Marcos se sentia desconfortável com o clima. Que era injusto ele ter que ver aquilo, que eu estava criando instabilidade na casa. Como se eu ainda fizesse parte dela. Lembrei que ela já tinha redefinido a casa quando tomou decisões sozinha sobre quem morava ali e quem pagava. Lembrei que ela mandou eu ir embora se eu não gostasse. Falei que eu estava fazendo exatamente o que ela pediu. Ela explodiu e disse que eu estava distorcendo as palavras dela. Eu fiz uma pergunta simples. Perguntei se, caso eu tivesse aceitado tudo, ela chamaria isso de distorção ou de acordo. Ela não respondeu. Naquela tarde, a administradora do prédio ligou para confirmar a data da vistoria final. Olivia ouviu a ligação e ficou em silêncio. Depois que desliguei, ela perguntou se ainda havia como cancelar. Eu disse que não, e foi a primeira vez que vi medo no rosto dela. Enquanto isso, Marcos já estava tratando o apartamento como se fosse dele. Deixava a louça na pia, tomava conta do sofá, perguntava para Olivia o que teria para jantar como se fosse obrigação ela cozinhar. Eu vi ela perceber aquilo em tempo real. O apoio que ela achava que estava dando já tinha virado cobrança. Naquela noite, ela tentou uma última jogada. Disse que podíamos voltar a falar de limites, que talvez Marcos pudesse contribuir depois, que talvez isso não precisasse acabar com a relação. Eu falei que já tinha acabado. Por quê? Quando alguém diz que sua casa é condicional, não existe versão de retorno que pareça segura. Os carregadores estavam marcados para a semana seguinte, e o pânico só aumentava. Eles chegaram numa terça de manhã, Olivia ainda achava que era blefe. Nada era real para ela até estranhos aparecerem e começarem a desmontar os móveis. Quando a primeira caixa foi colocada no carrinho, o tom dela mudou por completo. Ela pediu para conversar em particular. Entrei no quarto com ela e fechei a porta. Na hora, ela suavizou a voz e disse que aquilo estava saindo do controle, que nunca esperou que eu realmente fosse embora. Disse que achava que eu a amava bastante para me ajustar. Eu disse que amor não é abrir mão da própria autonomia. Disse que não fico em lugares onde moradia e dinheiro são usados como alavanca. Ela disse que eu estava cometendo um grande erro. Que relacionamentos exigem sacrifícios. Disse que nunca faria isso comigo. Essa última parte não era verdade, e nós dois sabíamos. Então ela mudou de discurso. Disse que Marcos podia sair depois, que talvez ele pudesse ficar com um amigo, que talvez a gente pudesse pausar tudo e recomeçar. Perguntei por que essas opções só apareceram quando eu estava indo embora. Ela não teve resposta. Quando voltei para a sala, Marcos estava no sofá mexendo no celular enquanto os carregadores trabalhavam ao redor dele. Ele não me olhou, não ajudou, não se levantou para dar espaço. Aquela cena me mostrou exatamente como isso teria terminado. Quando a última caixa foi colocada no caminhão, Olivia veio atrás de mim do lado de fora. Perguntou para onde eu ia. Perguntou se eu estava mesmo acabando com tudo por causa disso. Disse que não acreditava que eu simplesmente iria embora. Eu respondi que não estava indo embora. Eu estava saindo exatamente quando ela mandou. Quando entrei no carro, meu celular vibrou na hora. Uma mensagem dela dizendo que não achava que eu realmente faria aquilo. Essa frase ficou comigo, porque explicava toda a situação. Ela não achava que meus limites eram reais. Achava que eram decorativos. Quando eu fui embora, o pânico já tinha tomado conta de vez. Na primeira noite depois que saí, meu celular não parou de vibrar. No começo, foi raiva de novo. Textos longos sobre traição, sobre eu ter envergonhado ela na frente de Marcos, sobre parceiros de verdade não abandonarem quando as coisas apertam. Ela me acusou de estragar os planos dela e fazê-la parecer irresponsável. Depois o tom mudou. Ela começou a fazer perguntas práticas que deveria ter feito semanas antes. Quando o aluguel vencia, se eu já tinha transferido as contas, se eu realmente estava fora do contrato, ou se isso dava para reverter. Perguntou se eu ainda podia cobrir minha parte por mais um mês, até Marcos se acertar. Era o pânico falando. Eu respondi uma vez. Disse que minhas obrigações tinham acabado no dia em que saí, e que o cancelamento do contrato era definitivo. Falei que ela precisava falar direto com a administradora do prédio. Depois disso, parei de responder.
Na manhã seguinte, começaram as ligações. Chamadas perdidas uma atrás da outra. Algumas iam até o fim, outras caíam rápido, como se ela desligasse só para ver se eu retornaria. Eu não retornei. Marcos aparentemente ainda não estava trabalhando. Olivia mandou mensagem dizendo que ele estava estressado. Que a pressão estava pesando para ele, que aquilo não era como ela imaginava que seria. Disse que estava sobrecarregada e precisava de ajuda. Notei que ela nunca disse desculpa. Em nenhum momento reconheceu o ultimato. Em nenhum momento admitiu que achou que eu cederia. Ela tratou tudo como circunstâncias ruins, não como consequências. 2 dias depois, ela apareceu no meu novo endereço sem avisar. Eu não deixei ela entrar. Ela ficou no corredor chorando, dizendo que tinha cometido um erro e que não pensou direito. Disse que se sentia boba e com medo. Que Marcos não estava contribuindo e que ela não sabia como lidar com tudo sozinha. Eu ouvi do outro lado da porta. Quando ela terminou, eu deixei claro, eu sentia que ela estivesse passando por aquilo, mas não ia voltar. Viver com alguém que usa estabilidade como alavanca não é seguro para mim. Ela quis confirmar se era o fim. Era. Ela desabou no corredor e chorou mais forte. Aquilo ficou na minha cabeça a noite inteira, mas não mudou nada. Pânico não apaga desrespeito. Medo não é responsabilidade. Na semana seguinte, tudo desandou rápido. As mensagens mudaram de emoção para desespero. Vieram prints de contas, avisos de aluguel, saldos de serviços. O apartamento ficou grande demais e silencioso demais. Marcos dormia o dia inteiro, virava à noite, prometia procurar emprego e não saía do sofá. Ela falou que se sentia presa. A ironia era óbvia, era o mesmo lugar de onde ela tinha mandado eu sair se eu não aceitasse as regras dela. A flexibilidade que ela amava, quando achava que eu absorveria as consequências, agora apertava o pescoço dela. Em algum momento, veio um pedido absurdo, eu deveria conversar com Marcos, porque ele me respeitava mais e talvez eu conseguisse motivá-lo. Eu não era pai, provedor nem escudo de ninguém. Ela escolheu esse arranjo e eu respeitei a escolha saindo dele. Ela chamou isso de abandono. Eu chamei de consequência. Nessa época, um amigo em comum comentou que Marcos já estava dizendo por aí que o apartamento era praticamente dele. Plano de ficar por muito tempo. Olivia teria concordado em sustentar tudo até ele se acertar. Eu lembrei da risada dela quando eu respondi entendido. Ela confundiu limite com blefe. A ligação da administradora só confirmou o que eu já sabia. Meu nome estava fora de tudo. Não havia volta. Na mesma noite, veio outra ligação. A voz já não tinha raiva, nem teatro. Só cansaço. Ela não reconhecia mais a própria vida, tudo tinha escapado do controle. Controle não se constrói com ultimato. Se mantém respeitando quem sustenta a casa junto. Ela perguntou se ainda existia amor. Não existe amor onde não existe respeito. Silêncio. Depois veio, baixo, eu estraguei tudo. Ela estava certa. Só que o dano já era estrutural, e o pior foi que o colapso veio calado. 2 dias depois, quase 48 horas sem mensagem, sem ligação, nada. Eu achei que ela estava processando ou pedindo ajuda a outra pessoa. Aí apareceu um número desconhecido, a administradora. Olivia já tinha atrasado aluguel e contas. Marcos não tinha colocado um centavo, e ela estava pedindo para colocarem meu nome de volta no contrato temporariamente para estabilizar a situação. Eu ri de nervoso e neguei na hora. Terminado é terminado. 10 minutos depois, ela ligou e foi direto para a barganha. Sobrecarregada, arrependida, surpresa com a velocidade com que tudo caiu nas costas dela. Pedido de ajuda só até Marcos arrumar trabalho. Temporário foi a palavra que abriu essa porta. Temporário já tinha acontecido antes. Eu não ia voltar para um buraco do qual eu já tinha saído. A pergunta final veio com a voz quebrada: o que ela deveria fazer agora? A resposta foi a mesma que ela me deu semanas atrás: se virar. O silêncio depois disso pesou mais do que qualquer gritaria. Mais tarde, um amigo em comum trouxe o resumo real do que ela vinha falando. Ela nunca achou que eu iria embora. Ameaçar minha moradia era, na cabeça dela, uma forma de me assustar até eu obedecer. Ela estava em choque por eu escolher estabilidade em vez de ficar e consertar. Isso explicou tudo. Ela esperava que eu ficasse, pagasse e me adaptasse. No fim daquela semana, ela já falava em quebrar o contrato por conta própria.
Marcos, previsivelmente, não tinha plano B. A situação que ela criou estava engolindo ela por dentro. E eu finalmente estava longe o bastante para enxergar com clareza. Estou escrevendo essa última parte porque muita gente pergunta qual foi a lição ou se eu me sinto mal agora que tudo explodiu do lado dela. Aqui vai a verdade. Olivia não me perdeu quando eu arrumei minhas coisas. Ela me perdeu no instante em que decidiu que minha casa, meu dinheiro e minha estabilidade eram ferramentas para me forçar a ceder. Quando disse se não gostar, sai, achou que estava no controle. Acreditou que eu entraria em pânico, discutiria, barganharia ou cederia. Em vez disso, eu ouvi. Fiz exatamente o que ela mandou. Foi isso que quebrou a sensação de controle dela. O pânico veio rápido porque todo o plano dela dependia de uma suposição, que eu ficaria. Que eu pagaria. Que eu me adaptaria, não importa o quanto as regras mudassem. Marcos morar ali de vez nunca foi o problema real. O problema real foi tratar meu consentimento como opcional. Quando eu saí, a fantasia caiu. As contas viraram reais, a responsabilidade foi parar onde sempre deveria ter estado. Marcos não virou colaborador por milagre. Olivia teve que encarar a situação que criou sem escudo. Eu não me senti culpado por isso. Eu não abandonei ninguém. Saí de um arranjo feito para me prender. Eu não puni. Eu aceitei o ultimato como foi dito. Não escalei, só me desliguei. Existe diferença. Se alguém tirar algo disso, que seja isso. Quando alguém usa ultimatos com leveza, leve ao pé da letra. Quando alguém trata sua estabilidade como alavanca, tire isso do alcance dela. E quando alguém manda você sair, não discuta para ficar. Eu disse entendido. E, pela primeira vez naquele relacionamento, eu quis dizer aquilo. Deixa nos comentários a sua opinião sobre esse relato. Não esquece de deixar o like, se inscrever e hypar o vídeo. Vocês são nossa força e motivação de todos os dias.